Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um texto que se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, para quem não sabe. No primeiro capítulo, nós vamos ver ali a história de um casal. Mas antes de eu começar a falar a história desse casal, eu gostaria de trazer a você a importância que você reflita a respeito de nós crermos nas promessas que Deus nos faz. Quando um ser humano nos promete algo, dependendo do relacionamento, do nível de proximidade que nós tenhamos com essa pessoa, a gente acaba acreditando logo de cara. Se é uma pessoa considerada confiável, a gente acredita na promessa que a pessoa nos fez. A gente acaba criando uma expectativa e às vezes, por algum motivo, essa pessoa pode falhar. E aí nós vamos ficar frustrados, vamos ficar decepcionados. Com Deus não é assim, não tem como ser assim. Ele não promete algo que não cumpre. Ele não brinca com os nossos sentimentos. Ele não nos causa frustração ou decepção. Então, seria muito mais fácil confiar em Deus do que confiar no ser humano, que erra e se engana, se precipita, comete equívocos. E até mesmo, muitas vezes, promete mesmo com a intenção de não cumprir. Sabendo que não vai cumprir, mesmo assim promete. E Deus não faz isso. Mas é curioso e triste a gente observar que mesmo o ser humano sendo cheio de falhas, é muito mais fácil confiar em alguma coisa que alguém te fala do que nas promessas de Deus. Parece que a gente acha que determinadas coisas são difíceis demais até mesmo para Deus fazer. E isso é um grande desrespeito, é um grande absurdo. E a gente vai ver nesse texto uma consequência, o que pode nos levar a essa descrença, né? Essa desconfiança daquilo que Deus nos promete. Então vamos ver, nós vamos ver agora um pouco da história de Zacarias e Isabel, mas nós vamos focar em Zacarias. Eles são os pais de João Batista, o primo de Jesus, que veio antes de Jesus para preparar o caminho de Jesus, para poder preparar as pessoas para receberem o batismo que Jesus traria. João veio batizando com água, mas ele avisou que viria alguém depois dele que iria batizar com o Espírito e que ele mesmo não era digno de desamarrar as correias da sandália. Ele estava se referindo a seu primo Jesus, que viria a nascer depois de 6 meses dele. Então, Zacarias, que nós vamos falar agora, foi o pai de João Batista, e Zacarias era um sacerdote. O texto vai dizer no livro de Lucas, no primeiro capítulo, lá a partir do versículo 5, que Zacarias era um sacerdote. Eu fiz algumas anotações aqui, mas depois você leia o texto completo. Lá no versículo 6, nós vamos ver que ele era justo, irrepreensível e obediente, porque vai falar acerca dele e de Isabel, que eles eram justos diante de Deus e eles viviam de uma maneira irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então você vê que Zacarias vivia de uma maneira que agradava a Deus, ele tinha obediência por Deus, ele vivia de uma maneira irrepreensível e ele era sacerdote. Nós vamos ver aqui também que eles já eram idosos e a Isabel era estéril, eles não tinham filhos, eles já estavam com uma idade também bastante avançada. O texto vai dizer lá no versículo 12, estando Zacarias ali cumprindo suas obrigações de sacerdote, aparece um anjo à direita do altar, lá no altar do incenso. Aparece um anjo de Deus em pé à direita do altar. E Zacarias vai ter medo, ele vai ficar temeroso. Mas o anjo vai acalmá-lo e vai trazer boas novas, boas notícias. O anjo vai dizer que a oração de Zacarias foi ouvida e que a Isabel vai conceber, eles terão um filho. E o anjo vai trazer assim uma série de bênçãos, uma série de promessas maravilhosas a respeito
de João Batista. O anjo vai dizer, a partir do capítulo 14, por exemplo, que nesse filho que nasceria, do João Batista, haveria grande prazer e alegria e muitos se regozijariam com o seu nascimento. Está aqui escrito, em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então, já desde o ventre da Isabel, esse bebê já estava ali abençoado em várias áreas da vida dele, e ele traria muita felicidade para muitas pessoas. Ele seria cheio do Espírito Santo de Deus, ele iria converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e também que ele iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Gente, o anjo, ele vem para Zacarias trazendo uma série de promessas maravilhosas a respeito do filho que Zacarias teria. Não apenas, como se já não fosse maravilhoso, o anjo chegou com a notícia: Zacarias, você vai ser pai. O que você pediu a Deus, o Senhor te atendeu. Mas o anjo vai além, ele mostra para Zacarias que o filho dele seria diferenciado. Desde a barriga da mãe ele já estava separado, ele já estava preparado, ele teria ali o Espírito de Deus, ele viria à frente do Salvador, do Messias, preparando o caminho. Através dele, muitos da casa de Israel iriam se converter e ele iria ali habilitar um povo preparado para o Senhor. O anjo trouxe notícias maravilhosas para Zacarias. Mas nós vamos ver lá no versículo 18 o que Zacarias vai dizer ouvindo tudo isso. Ele vai falar: perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Zacarias questionou, duvidando, porque ele se baseou naquilo que ele sabia. Ele era velho, a esposa era velha. Ele perguntou: como que isso vai acontecer? Lá no versículo 20, nós vamos ver aqui o que o anjo vai falar. O anjo Gabriel, que ele vai se apresentar como anjo Gabriel, que assiste diante de Deus. Ele vai falar ao anjo: todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O anjo então vai ali deixar o Zacarias mudo, e ele vai ficar sem poder falar até que aquilo se cumprisse, até que o seu filho viesse a nascer. Porque o anjo vai dizer: porque você não acreditou nas minhas palavras. Gente, é muito importante nós acreditarmos nas promessas de Deus. Pode parecer impossível, pode parecer a coisa mais absurda, pode parecer assim a coisa mais improvável, a mais absurda, pode parecer a mais louca, a mais impossível. É importante que nós acreditemos nas promessas do Senhor. Quando alguma pessoa fala algo para você e você desacredita, você está fazendo daquela pessoa um mentiroso. Quando aquela pessoa fala para você algo de fato, verdadeiro, que ela vai fazer de fato, e você desacredita, você está considerando aquela pessoa mentirosa. Quando Deus fala algo e você não acredita, você está fazendo de Deus um mentiroso. Isso é um pecado gravíssimo. Zacarias poderia até mesmo ter sido morto, porque ele desrespeitou a Deus. Ele questionou
O anjo de Deus, quando aparece, ele está representando quem? O próprio Deus. O Gabriel falou: "Eu fui enviado para te trazer essas boas novas." O anjo Gabriel, ele abre a boca e ele traz uma enxurrada de boas notícias para Zacarias. Tua oração foi ouvida. Como nós ficamos alegres quando Deus ouve nossa oração. Tua oração foi ouvida. Você terá um filho. Principalmente nos tempos antigos, ter filho era um motivo de bênção, de alegria, de honra, de prestígio diante de todo o povo. Sua oração foi ouvida, você terá um filho. Ele preparará o caminho do Senhor, o caminho do Messias de Deus. Ele não será dado à bebida forte, ou seja, você não terá um filho beberrão que vai te dar vergonha, que vai te dar problema. O Espírito do Senhor estará nele. Ele vai converter muitas pessoas. Ele vai preparar, ele vai habilitar. Ele vai habilitar um povo preparado ao Senhor. O anjo Gabriel trouxe uma enxurrada de notícias maravilhosas. E Zacarias, sendo sacerdote de Deus, servindo no santuário de Deus, sendo um homem obediente aos preceitos do Senhor, vivendo uma vida irrepreensível com a sua esposa, agradando a Deus, sendo justo diante de Deus, porque nada adianta você ser justo diante dos homens se diante de Deus você for injusto. Sendo justo diante de Deus, já tendo uma idade avançada, ou seja, ele teve bastante tempo de vida para ver o poder de Deus, para experimentar o poder de Deus, para viver o poder de Deus, para ouvir falar do poder de Deus. E com tudo isso a seu favor, na hora que a bênção chega, ele fala: mas como é que isso vai acontecer? Eu estou velho, a minha mulher também. Como é que isso vai acontecer? Ele veio trazendo aqui um histórico, um currículo maravilhoso, irrepreensível. Na hora do vamos ver, na hora que a bênção chega, na hora que ele é atendido, ele dá um vacilo desse. Ele deixa de olhar para Deus, deixa de olhar para a capacidade de Deus, deixa de olhar para o poder de Deus, e ele vai olhar para ele mesmo. Eu sou velho e a minha mulher também. Como se aquilo que Gabriel estivesse falando dependesse dele. E por conta dessa incredulidade, porque o anjo fez questão de destacar, porque você não acreditou nas minhas palavras. Deus sabe o que passa dentro da gente. Mesmo que Zacarias falasse: não, eu acreditei sim. Não. Gabriel, por causa do poder de Deus, porque Gabriel foi enviado por Deus, sabia que dentro de Zacarias ele não tinha acreditado naquilo, ele duvidou. É diferente se nós formos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 8, o Abraão, ele vai perguntar para Deus: Senhor, como saberei que irei possuir essa terra? Porque Deus prometeu a terra de Canaã para ele, e ele falou: Senhor, como saberei que possuirei essa terra? E aí Deus, ele vai mandar Abraão pegar uma série de animais ali que ele vai fazer ali, vai fazer parte da aliança. Deus não vai falar: Abraão, como castigo porque você não acreditou em mim, te deixarei cego ou surdo ou farei tal coisa. Porque se Abraão tivesse desacreditado, Deus obviamente saberia e Deus iria apontar para Abraão: Abraão, por que você está descrendo? Por que você está incrédulo? Abraão, por que você está duvidando? Mas o texto não diz isso, Deus não disse isso, então é porque Abraão creu. A diferença de Zacarias é que Zacarias perguntou porque ele não acreditava. Ele falou: como que isso vai acontecer já que eu sou velho? Ele não acreditou e o anjo soube disso, porque Deus mostrou isso. Mas já com Abraão a pergunta não foi baseada na dúvida: Senhor, como saberei que irei tomar posse dessa terra? Ele estava querendo informações, ele estava querendo saber como, ele não estava questionando.
Ah, Deus, como que eu vou saber se eu vou mesmo tomar conta dessa terra? Essa terra está ocupada? É difícil. Como que eu vou saber? Não foi na desconfiança, foi numa dúvida, numa curiosidade de saber, Senhor, como eu vou saber o que eu devo fazer, qual que é o sinal? Então é diferente. Deus sabe muito bem quando nós temos dúvida porque nós estamos sem fé, ou quando nós temos uma dúvida porque nós precisamos entender melhor por uma curiosidade ou até mesmo para saber qual é a nossa parte nisso. Lá no livro de João, nós vemos no capítulo 11 também, no versículo 40, Jesus respondendo para Marta, para a irmã de Lázaro: eu já não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? O mundo que nós vivemos, ele fala o contrário. É ver para crer. Só acredito vendo. Eles até falam assim: sou igual São Tomé. Só acredito vendo. Gente, olha que triste. Tomé foi um discípulo de Jesus. Ele teve o privilégio de andar junto com Jesus, tocar em Jesus. E quando Jesus fez o que tinha prometido, ressuscitou, e os discípulos são avisados, Tomé vai falar o quê? Não acredito. O Tomé, ele vai ultrapassar os limites da incredulidade, ele vai levar a incredulidade para um nível tão elevado que Tomé, ele não vai se contentar em ver como se já não fosse uma incredulidade suficiente. Mas ele vai falar assim: se eu não meter o dedo, se eu não tocar no lado de Jesus e nos buracos dos pregos, eu não vou crer. Ou seja, nem nos próprios olhos dele mesmo ele estava acreditando. Então ele já terceirizou a sua fé para suas próprias mãos. Não, eu preciso botar a mão. Eu preciso botar a mão no lado aonde o soldado enfiou a lança. Preciso botar a mão onde estavam os pregos. Aí eu vou crer que é o Senhor mesmo. Tanto que quando Jesus aparece na frente de Tomé, Jesus ele fala para Tomé: bota a mão aqui do meu lado. Vem, bota a mão aqui e vê se não sou eu. Gente, é triste. É triste. Tomé, o nome de Tomé entrou para a eternidade como o nome de um incrédulo. E ele até virou o santo do só acredito vendo. Sou igual São Tomé, só acredito vendo. Que triste. Uma pessoa que tem o seu nome gravado na eternidade porque foi um incrédulo. E mais triste no caso de Tomé, um incrédulo que viveu com Jesus. Gente, é muito triste, de verdade é muito triste. Então, nós temos que vigiar para o nosso nome também não entrar para a eternidade como os incrédulos que foram cristãos, que diziam que eram cristãos, que eram seguidores de Jesus, mas o nome do fulano, da ciclana, ficou para a eternidade como incrédulo, porque ele não creu. Gente, Deus, ele tem um zelo, um cuidado, um amor com o seu próprio nome e com a sua própria palavra que ninguém mais tem. O melhor dos cristãos, o mais obediente dos cristãos, não tem o zelo pela palavra de Deus, pelo nome de Deus, que o próprio Deus. O primeiro a obedecer a palavra de Deus é o próprio Deus. O primeiro a honrar o nome de Deus é o próprio Deus. Ele jamais iria prometer uma coisa que ele não fosse cumprir. Jamais. Então, é uma praticamente obrigação nossa crer em tudo que Deus fala que vai fazer. Porque quando ele fala que vai fazer, já está feito. Então não sejamos como Zacarias, que mesmo tendo a sua oração ouvida,
recebendo palavras maravilhosas do Senhor, seja através da boca dele ou através do seu anjo, vai ter ainda a audácia de questionar: mas como que isso vai acontecer mesmo se eu tô velho, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho estudo? Como se Deus dependesse de você, de mim, como se Deus dependesse de qualquer miserável que seja, de qualquer um de nós, como se Deus dependesse de alguma coisa. Nós não podemos ser também como Zacarias, como Tomé, que além de não acreditar nos próprios olhos, ele só acredita se botar a mão. É algo assim que ultrapassou. Ele levou a incredulidade para outro nível. Não podemos ser assim. Não, deixa estar nas minhas mãos primeiro. Deixa eu poder tocar, deixa eu poder sentir de fato para eu comemorar, para eu dar glória a Deus. Não faça isso. Dê glória a Deus antes de tocar, antes de chegar às suas mãos. Não espere a confirmação do exame da gravidez para você dar glória a Deus. Dê glória a Deus enquanto você faz a oração pedindo para engravidar. Não espere ter o filho nas mãos. Agora sim, agora eu tenho certeza que ele nasceu, ele vingou, ele passou pelo parto, ele resistiu. Estou levando para casa, agora sim eu vou comemorar, vou preparar um quarto decorado. Não faça isso. Você não estará agindo com fé, você estará agindo com uma constatação, e fé não é constatação. Prepare o quarto do seu filho antes dele nascer. Abençoe o seu filho antes de você casar. Abençoe o casamento do seu filho antes de você ter um pretendente para você casar. Já abençoe o dia que eu casar e tiver meu filho, eu já abençoo o casamento dele. Ele terá uma mulher serva de Deus, ou a minha filha terá um marido servo do Senhor. Isso é fé. Trazer à existência o que ainda não existe. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Da nossa boca também sai poder. Do nosso pensamento também sai poder. Isso é fé. Trazer à existência o que não existe. Agir como se já fosse. Isso é fé. Eu deixo essa palavra para vocês hoje. E aproveito para fazer aqui um convite que também depende exclusivamente da fé. Não depende das suas qualidades, das suas capacidades, da sua preparação. É exclusivamente dependente da fé. Quer ter uma vida nova? Quer ter uma vida melhor? Quer ser uma pessoa mais feliz? Ou quer conhecer pela primeira vez a felicidade verdadeira? Entrega pela fé a tua vida a Cristo e creia pela fé que Ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para que você possa viver. E se você se afastou de Jesus depois de ter aceitado a Ele como seu Salvador, pela fé, creia que Deus ainda está te esperando voltar para casa. Se arrependa, peça perdão a Ele. Pela fé, creia que Ele já te perdoou e volte para onde você não deveria ter saído. Receba esse vídeo, compartilhe com seus conhecidos, para Deus abençoar a vida deles também. Se inscreva no nosso canal aqui, para você ficar sempre atualizado dos nossos vídeos. E se Deus permitir, até os próximos vídeos e que Deus nos abençoe. Amém.